Olá, turma. A gente vai dar continuidade à nossa aula de aplicativos básicos. Hoje a gente vai falar dos principais navegadores, as suas ferramentas e as particularidades dos mesmos. Pessoal, na década de 90, né, que começa aí a gente falar de internet, foi a parte que a gente começou, né, a popularizar a internet. Essa época aí houve uma disputa entre os dois navegadores da época, que era a Netscape e a Microsoft, que é o navegador da Microsoft, que era o Internet Explorer. Eles, na realidade, eram os únicos navegadores, eles disputavam, na realidade, a liderança no mercado. Porém, na realidade, o Internet Explorer, ele surgiu um pouco de tempo depois da Netscape, e por isso, na realidade, houve bastante, como eu posso dizer, processos, né, que a Netscape acusava a Microsoft de roubar, né, a ideia, o código-fonte da empresa, tá? Então, na realidade, essa disputa, essa rivalidade, né, chegou até os tribunais. E é claro que, conforme a expansão do sistema operacional Windows, fazia com que o Internet Explorer já vindo, né, com o Windows, fez com que o Internet Explorer fosse o mais utilizado, né? Então, na realidade, o internet ganhou muito ganho aí com as vendas, né, dos computadores já com o sistema operacional Windows, que já havia aí o Internet Explorer. Então, apesar aí da década de 90 ter marcado a gente falar de navegadores, de browser, Netscape na realidade foi a primeira aí a desenvolver um navegador, mas realmente a Microsoft lançou o Internet Explorer um pouco de tempo depois e realmente aí dominou o mercado. A Netscape, pessoal, dela se derivou, na realidade, o navegador que a gente tem hoje, né, de código aberto, que é o Mozilla Firefox. Browser e funcionalidades. Então, a gente já tinha falado o que é browser, né? Então, na realidade, é um programa aí que facilita aí acessar as páginas da web, os sites. São ele que faz as conversões dos códigos, né? Seria HTML, a PHP, entre outros códigos de sites. E é ele que faz aí, na realidade é o programa que converte, né, esses códigos para uma forma mais visual, né, para todos conseguirem entender. Então, o programa ele na realidade ele possui essa funcionalidade, né, de transformar um código fonte em na realidade uma forma mais visual para você conseguir enxergar o site. Eu coloquei aqui uma imagem, tá? E aí nessa imagem vocês conseguem ver que a gente tem, né, como que a gente vê um site, na realidade cheio de imagens, botões, e na realidade como ele é feito, né, nessa programação. Então é o browser que na realidade faz essa leitura e converte na realidade esses textos aí em imagens e botões. A maioria deles, pessoal, tem algumas interfaces, né, comum. Na realidade, todos eles têm a barra de endereço, onde você coloca, né, o endereço do site. Todos eles normalmente têm os botões de avançar ou retroceder, né? Temos também o para sites, para adicionar sites favoritos, que é o estrelinha. Temos atualizar a página, né? Quando a gente precisa, somente acontece isso muito no e-mail, né? A gente não recebe e-mail, a gente aperta lá o F5 para atualizar. E também tem como parar essa atualização através do X. E algumas também oferecem também o botão inicial, que serve para sempre quando você quer voltar para uma página de início, né? Então, normalmente essas interfaces aí compõem a maioria dos navegadores. Segurança, pessoal, é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho depois quem é o mais seguro, quem não é, mas a segurança, pessoal, ela está relacionada com a atualização do navegador. Então, ela é importante sempre estar atualizando o navegador. Todos os navegadores têm a parte de configurações e você consegue ver a versão, se está atualizado ou não. Por que é importante essa atualização? Porque conforme é gerado o vírus, né, se esse navegador seu está desatualizado, ele não vai reconhecer esse vírus que normalmente você pega pela web. Então, se você tiver um navegador atualizado,
provavelmente ele já vai ter essas ferramentas contra a invasão. Navegadores mais utilizados aí no Brasil, né? Pessoal, eu não achei estatística em sites confiáveis mais recente. Então, isso é uma estatística, na realidade, que na realidade, eu peguei no site Tecmundo, tá? Ela é de 2005 e ela mostra aí quem são os navegadores mais usados. Depois eu vou colocar um vídeo, porque como eu não achei imagem, eu achei apenas vídeo, ele vai falar um pouquinho mais recente, tá? Então, em 2015, pessoal, o navegador aí mais utilizado no Brasil é o Chrome, tá? Da Google. Depois o Internet Explorer, só com 11,46. Depois o Firefox. É claro que tem o celular Android, o Safari, que é da Mac, da Apple, né? Dos computadores Mac. O Opera, e aí a gente tem outros navegadores. Dessa pesquisa foi feita também utilizados em PCs, né? Então, por isso que essa pesquisa aqui não entra a parte de Android. Então, os navegadores mais utilizados em computadores desktop. E o Chrome continua liderando, em seguida o Internet Explorer, o Firefox, o Safari e o Opera. Via celular, né? Então, no celular aí, quem mais é utilizado continua sendo o Chrome, né? Depois o Android, depois o Safari, depois o Internet Explorer, né? Mobile e o Opera. E aí tem outros navegadores também. Isso em 2005 aí em relação a celular. Em relação aos mais usados no mundo, então o Chrome continua sendo liderando. Nesse caso já muda a segunda, né? A ordem na realidade é o Safari, provavelmente porque creio que nos outros países, né, os computadores do Mac devem ter valores melhores, né, do que no Brasil. Em terceiro, o Internet Explorer, o Firefox em quarto, e aí outros navegadores. Em relação ao mundo via desktop, né, o Chrome é o mais utilizado, depois o Internet Explorer, depois o Firefox e depois o Safari. Eu creio que ele fala mundo, o Safari ficou lá em cima, porque provavelmente deve ter uma grande utilização dos celulares, né, da Apple, né? Então, por isso que o Safari deve estar em alta. Nesse segundo gráfico, a gente vê, em relação aos celulares no mundo, que realmente, depois do Chrome, na realidade, o Safari é o mais utilizado. A gente pode vincular essa estatística aí, sendo que os celulares Android é da Google, né? Então, você precisa acabar obrigatoriamente tendo uma conta do Google. Então, você tem o navegador já embutido no celular. E quem tem os iPhone, quem tem aí os celulares da Apple, né, já vem aí com o Safari instalado, né? Apesar que tem o Android, né? O navegador Android aí também. Então é o terceiro em relação a celulares. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho das características, tá? Do navegador, né? De algum deles. Então, por exemplo, o Internet Explorer, é claro que ele foi muito utilizado porque ele foi dos primeiros, então ele é muito popular por causa disso, porque ele já vem com Windows. Tem muita gente que não sabe mexer no computador e já prefere usar ele mesmo porque já está instalado, né? Então, muita gente não sabe que tem outros navegadores, às vezes. Então, é muito mais fácil você comprar o computador, já vem com ele, então vou usar ele mesmo, né? E algumas características dele, pessoal, na realidade o Internet Explorer já deixou de existir aí a partir do Windows 10, por quê? Porque desde as suas primeiras versões, ele não tinha segurança, tá? Por que ele não tinha segurança? Não é porque ele seja ruim, tá, pessoal? Mas é igual a gente fala do sistema operacional Windows, né? Tem gente que tem um certo preconceito com usar o Windows, fala que o Linux é melhor. Mas o que acontece? Pelo fato de muita gente usar o Windows, faz com que os crackers, né, eles queiram mais invadir o sistema operacional Windows do que Linux. Então, se tem pouca gente utilizando Linux, eu vou criar mais vírus para quem? Para o sistema operacional Windows. E por esse fato, o Internet Explorer, por ser mais usado, ele acaba sendo um alvo,
né, de invasão também. Então, por esse fato, é, pelo fato de realmente os crackers criar vírus para invadir o Internet Explorer, faz ele ficando menos seguro, né? Ele, por esse fato, eu creio que para a parte de segurança ele não é bom. E um dos problemas que a gente tem no Internet Explorer é que toda vez que há uma certa um reconhecimento de uma certa insegurança do navegador, o que acontece? Tem que esperar uma nova atualização desse navegador, né? Então, normalmente a Microsoft lança as atualizações de anos em anos. E ela, na realidade, ela não faz essa atualização, né, no próprio navegador para arrumar esses defeitos. Então, esse é um dos problemas que a gente tem aí em relação ao Internet Explorer. Lembrando que ele também é um pouco lento, né? Então, de todos os navegadores que a gente tem, ele para fazer pesquisa ele é lento e ele não mostra pra gente figuras, gráficos em 3D. Então, ele não é bom, tá? Pelo fato dele ser demorado para você estar trabalhando aí com imagens em 3D aí, ele fica muito para baixo em relação aos outros navegadores. O Google Chrome, pessoal, ele é o mais utilizado pelos usuários, tá? Por quê? Além de eu poder fazer pesquisa na barra de endereço, alguns navegadores, na realidade, você tem que digitar o site ali, né? Na barra de endereço. Agora, se eu digitar uma palavra ali na barra de endereço, provavelmente ele já vai fazer a pesquisa. Então, essa é uma das vantagens que a gente tem em relação ao Chrome, né? E outra vantagem que a gente tem é que toda vez que a gente abre uma aba, né, no navegador, ele gera um processo separado. Então, por exemplo, eu abri o UOL e abri o site Terra, né? O que acontece? Se o site Terra estiver demorando para carregar, o problema vai ser somente naquela página. Então, se eu fechar aquela página, eu não vou ter problema no UOL, tá? Então, são processos separados. Ele abre, na realidade, abas, gerando processos separados, tá? Por isso que, na realidade, a gente não tem, por exemplo, se eu tiver um problema na página, se eu fechar, eu não fecho todas as outras. E alguns navegadores não têm isso, tá? Então eu acho que em relação a isso é uma vantagem que a gente tem aí do Google Chrome. Mozilla Firefox, né? Ele foi o segundo. Depois que a Netscape, ela, na realidade, parou, né, de ser popular, aí surgiu então o Mozilla Firefox, né? Que ele é de código aberto e ele foi o concorrente depois da Netscape aí, junto com o Internet Explorer, era uma rivalidade, né? Ele só perdeu espaço aí quando surgiu aí o navegador do Google, né? Que aí surgiu com mais velocidade e aí por causa disso o Mozilla aí caiu, né, em um desuso aí. Mas ele pega na realidade muita semelhança com o Netscape. E é claro que ele tem código aberto, então os programadores gostam de utilizar ele para ter acesso a informações de código-fonte, as extensões, criar plugins, entre outros. Fora que, né, é gratuito, então você consegue trabalhar com ele, consegue criar extensões. Então isso para programadores na verdade é melhor, né? Um navegador que deixa você criar extensões e outras coisas para ele. A Mozilla, né, que lançou o navegador Mozilla Firefox. E realmente, sempre que você abre ele, você vê às vezes que você tem mensagens, né, que referente à liberdade pessoal, referente a que o uso é de graça, às vezes eles pedem doações. E realmente o Firefox, ele é um dos melhores, tá? Eu tenho bastante plugins nesse navegador e ele é bastante seguro, né? Se a gente fosse comparar com o Internet Explorer, tá? É claro que ele não tem a mesma rapidez aí do Google Chrome, mas ele tem a segurança, tá? Então ele sempre tem atualizações e as pessoas que são programadores realmente gostam de trabalhar com ele. Pessoal, o Safari, ele é da Apple, né? Então ele vai funcionar aí somente com Mac.
Se você tentar instalar ele no Windows, ele vai consumir muita memória, tá bom? Ele é muito rápido, pessoal, se você está utilizando aí um computador Mac. Então, em relação à velocidade, o Safari, ele ganha muito, tá? Ele é leve também, mais leve que o Google Chrome, né? Então, também em relação a isso, é uma das vantagens. Pessoal, é claro que o fato dele ser compatível somente com os computadores Mac faz com que ele não seja muito usado, né? Então, realmente, ele tem essa característica de ser compatível com a marca. Opera. Ele é antigo, pessoal. E o pessoal, a gente fala do Opera, ninguém sabe, né? Não, mas que navegador é esse, né? Pessoal, ele é um navegador. Eu acho ele um navegador muito diferente, tá? Ele não possui muitas. Ele não é parecido com os outros navegadores que a gente costuma usar, né? Internet Explorer, o Mozilla, né? Por quê? Ele, na realidade, ele traz uma outra interface. Ele trabalha com as linguagens convencionais, HTML5, CSS3, entre outras, tá? Ele roda em todos os sistemas operacionais, mas ele não é um navegador simples. Por exemplo, eu tenho app neles, né? Tem uma barra lateral que ele adiciona. Você pode ter um Facebook de app, você pode ter um WhatsApp, você pode ter um Messenger. Então ele é um navegador aí que ele tem na realidade essas opções de você ter uma barra lateral aí. Pode ter um vídeo na barra lateral funcionando enquanto você vê, né, um site. Então ele é bastante diferente, mas ele é super rápido, tá? E muita gente acaba não utilizando ele, mas ele é rápido, tá? Só que aí ele realmente ele acaba sendo diferente dos outros. Por ser ele diferente dos outros, ele acaba não sendo utilizado. Mas ele tem bastante. O pessoal fala, né, que ele tem um conceito futurístico. Ele tem uns apps adicionados neles e na barra lateral. E se você usar ele, você vai ver que ele é um pouco diferente. Então, é Opera Neon, tá? O nome do reprodutor de música e de vídeo fica na barra lateral, tá? Isso aí é um dos apps que ele tem dentro do próprio navegador aí que você vai ver que funciona aí do lado, na parte esquerda, né? Então aqui, pessoal, eu coloquei um GIF para vocês verem o que é essa barra. Então, ali tem um aplicativo Messenger, tá? Mas você pode ter vídeos, entre outras, barra lateral ali também. Então, outros aplicativos. Então, esse é a diferença do Opera. O Edge, né? Então, pessoal aí, desde a versão do Windows 10 aí, tem se familiarizado com essa versão, né? Então, já não existe mais o Internet Explorer desde 2015. O IE já não é a mesma coisa, então quando você vê o Exim, não tem nada a ver com o Internet Explorer. É o Edge, né, do Windows. Ele apresenta, ele é mais moderno, né? Ele é completamente diferente aí do Internet Explorer. Ele tem mais segurança. Ele só tem a semelhança mesmo com o logo, né? Apenas que no logo é uma letra E e não tem aquela volta, né? Aquele arco amarelo em volta. Mas ele é mais seguro, tá? Em relação ao Internet Explorer. E ele acaba sendo mais rápido também. Então, para quem tem ele, vocês podem ver que ele não tem nada a ver com o Internet Explorer. Ele teve bastante mudanças. Ele tá com segurança, ele tá com rapidez, né? Então, ele tá quase concorrendo aí com os outros navegadores, né? Porque o Internet Explorer, depois de um certo tempo, aí parou, né, de concorrer com os navegadores Mozilla e o Google Chrome. Pessoal, o Tor, tá? Ele não é popular, tá? Muita gente já, né, na realidade, não ouviu falar dele. E aí algumas pessoas comentam, né, do navegador Tor. Esse navegador, pessoal,
é para quem gosta de navegar anônimo, né? Normalmente aí o pessoal que quer mascarar o IP, né? Então o Tor serve para isso. Normalmente o Tor ele é utilizado aí pelos analistas de sistema, programadores, quem gosta de visitar aí a Deep Web, né? Por quê? No caso, ele cria uma privacidade no seu IP. Por quê? Quando você tem esse navegador, ele vai se conectar a um servidor do outro país que vai te dar um IP completamente diferente da sua região, tá? Para poder desse servidor poder acessar um site que você quer. Por exemplo, quero acessar o UOL. O que vai acontecer? O Tor faz acessar um servidor lá do Japão para poder acessar o site da UOL que fica nos Estados Unidos, tá? Então, ele não leva o seu IP, né? O seu IP privado. Na realidade, o seu IP, na realidade, não é revelado. Então, seria uma privacidade maior. Então, o pessoal, eles usam, né, esse navegador para isso, né? Em relação para fazer testes, né? Para ficar no anonimato. Eu creio que também seja o uso, né, de pessoas crackers, né? Que queiram, né? Comp sistema, entre outros, tá? Então, é uma ferramenta de utilizada aí para estudo, né? Mas também é uma ferramenta aí para quem faz crimes virtuais. Comparativas de velocidade. Então, nessa imagem já é de 2016, tá? Então, dentro de velocidade, pessoal, a gente vê em segundos o tempo de inicialização, ou seja, você abriu a primeira página e quanto tempo que demorou, tá? Então, neste caso, o Edge foi mais rápido. Então, eu tenho aqui em segundos, né? Google Chrome ficou em segundo, o Opera em terceiro e o Mozilla Firefox, na realidade, ficou em quarto. Então, ele abriu mais rápido, foi o Edge, tá? Memória RAM. Então, após eu abrir esse navegador, quanto que ele está consumindo da minha memória RAM? Então, o Edge ainda costuma ser o melhor, tá? Por causa de consumir menos. O Google Chrome também está muito próximo aí. Depois vem o Firefox e o Opera aí, que tem consumido bastante memória. Provavelmente deve estar relacionado com os apps que ele tem embutido. Aqui, consumo de memória, quando eu abro 10 abas, né? Nesse caso, por que o Google Chrome ele fica, na realidade, abaixo, né? Ele é um dos piores quando eu abro muitas páginas. Porque como eu falei, pessoal, o Google Chrome ele cria na realidade ele cria memória separada, tá? Para cada página. Isso acaba consumindo bastante, tá ok? E aí nesse caso o Opera, se eu for abrir bastante páginas, o Opera é melhor. Depois o Mozilla, depois o Edge, depois o Google Chrome. Comparativo, né, com o carregamento de páginas. Então eu quero carregar uma página. Na realidade esse teste foi feito com sites do governo, né, sites Gov, e realmente aí o Edge ficou em primeiro lugar, depois o Google Chrome, depois o Mozilla e depois o Opera. Esse desempenho gráfico, pessoal, tem a ver com em relação a imagens 3D, sabe? A qualidade, quando você tem um jogo online que precisa de qualidade. Então, para esse desempenho gráfico, né, que seria a estrutura da página, o Opera ele é melhor. Então, para quem gosta de usar o navegador para jogos online, o Google Chrome ele não é recomendado, tá? Na realidade, ele é recomendado. Na realidade, a gente na realidade não recomenda o Internet Explorer, que nem funciona. Mas ele fica muito abaixo, tá? Em relação à qualidade desses jogos em 3D. O Edge fica em segundo e o Mozilla fica em quarto. Comparativos, né, de fazer download, então a rapidez em relação ao navegador, e aí nesse caso fazer download o Opera
ganha nos dois casos, o download e o upload. E na realidade, o download, o Mozilla é melhor, para o upload ele é pior, né? O Google Chrome, na realidade, ele fica na realidade intermediário, né, nessa parte de download e upload. E no caso, para download, o Edge é ruim. E para upload, ele é um menos ruim, né? Mas ele continua sendo ruim para download e upload. Comparativo de segurança, pessoal. Então, é em relação a invasões web. Então, isso está muito relacionado com aqueles pop-ups, né? Que eles falam, que são extensões aí, que na realidade faz com que consigam invadir seu navegador, pegar senha de banco, entre outras, né? Então, para isso, o Opera ainda é o melhor, depois o Google Chrome, depois o Edge e depois o Firefox. Tem uma tabelinha aqui, eu não vou ler toda ela para vocês, está pequenininha, mas eu vou deixar disponível aí essa apostila. Vocês podem ver em relação aos navegadores, o que eles têm de diferente, tá? Foi colocada uma tabelinha um pouco antiga, mas dá para ver mais ou menos aí a diferença entre eles. Eu coloquei as pesquisas, pessoal, apesar de vocês já ter feito atividade, mas é só para a gente poder ter uma ideia, tá? Quando eu pesquiso na avançada, isso ajuda a fazer trabalho, né? Pessoal que pesquisa as coisas no Google e aí fica até estressado porque demora para ter uma resposta, né? Parece muito site e os sites não tem nada a ver. Por exemplo, se eu escrever lá no Google agora, escrever Pereira mais árvore, ele vai trazer as árvores, né, de Pereira. Então, o mais ele é importante para isso, porque se eu colocar somente Pereira lá, ele vai trazer o sobrenome de todo mundo que tem Pereira, né? Então, isso é uma ajuda. Esses parâmetros são utilizados para evitar o excesso de pesquisas, né, no Google. Então, isso filtra bastante para a gente. Para a gente que está fazendo trabalhos, isso acaba tendo uma rapidez maior. E o menos serve para isso também, né? Porque Benfica, por exemplo, é uma cidade, né? E se a gente quer pesquisar a cidade, não vai vir cidade. Por quê? Porque normalmente o Google traz as páginas que são mais acessadas. E às vezes o futebol, o clube Benfica é muito mais acessado do que você pesquisar a cidade, né? Então tem como eu eliminar que traga páginas que falam sobre futebol. Então é só colocar o menos. Então, neste caso, todas as páginas, sites que tiver a palavra futebol, a palavra clube, não vai aparecer. E aí faz com que eu consiga pesquisar, por exemplo, a cidade de Benfica. O asterístico, pessoal, eu creio que ele não é muito utilizado, né? Mas ele serve para aquela pessoa que deu branco, né? Eu quero pesquisar uma palavra, mas eu não lembro, né? Eu lembro o começo da palavra. Exemplo, eu quero pesquisar, a palavra começa com gel, né? E aí a gente coloca o famoso asterístico. Esse asterístico aí ele vai mostrar todas as palavras que começam com gel, geografia, georreferenciamento, geoprocessamento. Então é só em caso mesmo de você não lembrar da palavra, precisar pesquisar, e aí ele vai aparecer um monte de informações. O aspas faz que você faz pesquisa exata, então se eu quero pesquisar ETEC Cônigo José Bento. Se vocês forem lá agora pesquisar, vocês vão ver outras ETECs. Então, se eu colocar aspas, vai aparecer só a nossa escola aqui em Jacareí. Quando eu coloco dois pontos, gov, isso facilita trazer somente sites governamentais. E aí eu tenho também sites que são educacionais, que é .edu, sites comerciais, .com. Então, isso também ajuda a pesquisar, tá? Quando eu coloco doc, por exemplo, só vai me trazer arquivos do Word, tá? Se eu pôr a extensão, esse doc é a extensão do Word. Se eu colocar PDF, só vai aparecer para mim arquivos de PDF. Se eu colocar XLS, que é a extensão do Excel, só vai aparecer arquivos do Excel. Por exemplo, se eu colocar PPT, só vai aparecer PowerPoint. Isso facilita bastante, por exemplo. Vocês vão fazer uma apresentação de PowerPoint. Não tem ideia nenhuma, né? Então, baixa uns PowerPoint pronto. É claro que você não vai usar o material, mas isso facilita para você fazer uma mudança depois, tá? Usar, às vezes, o fundo daquele PowerPoint, né? Então, se você colocar PPT, só vai aparecer arquivos mesmo de PowerPoint.
Eu vou deixar isso disponível, tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. E eu vou deixar um vídeo também com gráficos mais recentes, né? Porque eu realmente não achei gráficos em sites que realmente são conceituados aí com a comparação dos navegadores, tá? Mas tem um vídeo aí que vai falar, um vídeo curto, né? Que vai falar melhor sobre os navegadores. Pessoal, até mais, até a próxima aula.